Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Manuel Freire. Sou Leandro Salles, mais um episódio do Na Cola. Hoje é uma mulher que tem aí algumas décadas de carreira política, foi vice-prefeita, foi deputada estadual, foi senadora por um mandato, né, durante 8 anos, e talvez seja uma das figuras mais emblemáticas da política do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula. Então, hoje a gente está com a ex-senadora Heloísa Helena. Tudo bom, senadora? Oi, senadora, seja bem-vinda. Oi! Primeiro, agradecer muito a generosidade democrática do espaço, dizer que é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês e abraçar todas e todos que nos dão a honra de sermos ouvidos, né? Sei que estamos todos sob escombros de lutos, lágrimas, desempregos, angústias e sofrimentos, mas é nossa tarefa seguir em frente, né? Enxugar as lágrimas, não deixar ninguém para trás e seguir em frente. Exatamente. Então, vamos começar, senadora. Então, assim, a senhora está exatamente há 15 anos fora do Congresso Nacional, né? Desde quando a senhora saiu ali do seu primeiro mandato como senadora. E, assim, existe uma parcela que está lhe conhecendo hoje, mas existe também uma parcela do eleitorado que lhe conhecia e que, em algum momento, perdeu assim, um pouquinho da referência, porque é natural, né? Quando você sai daquele espectro político nacional. O que a senhora pode dizer para esse eleitorado, né? Como que está a Heloísa Helena desde quando ela saiu daquela candidatura também a presidente para a Heloísa de hoje, né? Politicamente. Bom, eu digo sempre assim, que eu entrei na política por acaso, né? Na verdade, não estava nos meus planos, nem estava nos meus sonhos de infância, porque eu vivenciei uma infância muito dura, muito dramática, conduzida por uma grande, maravilhosa e corajosa e honrada mulher, que era minha mãe. Meu pai morreu, eu era uma criança ainda, um bebezinho de 3 meses. E durante a minha infância eu nunca tive grandes sonhos, né? Grandes sonhos de pensar em futuro, em realizações futuras. Isso nunca tive. E sou de uma família que não tem ninguém na política, portanto, nem era esperado, né? Entrei na política muito por acaso, porque, na verdade, eu estava me preparando para sair do Brasil, tinham 2 propostas de bolsas de estudo, eu já estava na Universidade Federal e já era professora, né? Fiquei a vida toda como professora de epidemiologia e planejamento de serviços públicos. Eu sou enfermeira sanitarista e sempre dei aula na área de saúde, de uma forma geral, então não tinha planos para isso. Acabei entrando como candidata a vice-prefeita, porque ninguém que tinha chance de ganhar queria ir. A gente achava que era só para marcar posição, e realmente nós fomos só para marcar posição. Só que, por uma dessas circunstâncias da conjuntura eleitoral, na época era a questão do fora-colo, a gente acabou ganhando a eleição, né? Eu fui vice-prefeita de Ronaldo Lessa, e foi muito importante para mim, porque eu já era muito dedicada à área de educação e saúde, porque eram minhas 2 áreas, mas eu aprendi muito na área de finanças públicas, porque tanto o secretário de Fazenda como o secretário de Obras era da universidade também, então eu aprendi muito sobre finanças públicas, sobre orçamento, toda essa dinâmica financeira, fiscal, tributária e orçamentária. Aprendi muito também sobre vulnerabilidade econômica e social em áreas de periferia, infraestrutura urbana, investimentos em saúde, habitação, melhoria em conglomerados que a gente chama com dificuldades urbanas, né, áreas de risco. Então, foi muito importante para mim, aprendi muito sobre mobilidade urbana, cálculo de tarifas, todas essas questões. E depois eu fui deputada estadual e depois senadora, né? Também numa daquelas eleições que ninguém esperava que eu ganhasse, né? Porque era totalmente nadando contra a correnteza. Eu não tinha nem os apoios que o candidato ao governador tinha e acabou que deu certo, né?
Então, foi um momento também importante da minha vida, porque eu acho que foi o momento onde eu mais fui testada na política. Algumas pessoas acham que dessas lutas duríssimas, né, que eu travei, as pessoas acham que eu guardo mágoa, rancor desse período, esse lenga-lenga, né, que as pessoas, tem gente que não suporta conviver com mulheres corajosas. Então, somos sempre denominadas histéricas, loucas, né, mal amadas, blá, 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 rancorosas, e, na verdade, eu não guardo rancor nenhum das duras lutas que eu travei. Todas as vezes que eu estive no campo de batalha sem assinar a rendição da covardia, foi porque eu me sentia na obrigação de defender aquilo que eu me comprometi ao longo da minha vida e por firmeza de princípios ideológicos. Então, eu teria até que agradecer, porque fui testada na política, né? Não são todos que têm a oportunidade de serem testados entre ter cargos, prestígio, liberação de emendas, ministério e poder, e voltar, né, para o chão, né, esmurrada e perseguida de forma implacável, e estar lá firme, lutando pelo que eu acreditava. Então, toda a minha vida, minha militância política foi assim, não estava nos planos iniciais, foram conjunturas históricas e duros momentos históricos que acabaram possibilitando que eu estivesse nas instâncias de decisão política, nos chamados espaços, né, de poder. E depois, quando terminou o mandato, né, eu cumpri a tarefa de ser candidata a presidente, né? Foi um momento muito importante para mim, porque eu já conhecia muito o Brasil, porque 8 anos de mandato possibilitam muito isso, né? Você faz o debate sobre a federação, que modelo de federação, mesmo o Senado nem sempre cumprindo seu papel constitucional, né? Porque acaba sendo só mais uma casa revisora, ao invés de ser o grande representante, como legalmente é da federação, né? Discutir um modelo de pacto federativo, se é federalismo competitivo ou cooperativo, qual é o modelo, enfim, foi muito importante também para mim. E depois, quando, óbvio, né, não ganhei a campanha presidencial, mas foi uma luta muito interessante, profundamente interessante, porque eu sou muito estudiosa, rigorosa comigo mesma, muito disciplinada, e sou daquelas do o código de ética inabalável mesmo. Podem vir com toda a força, que eu vou com toda a força também. E depois desse período eu voltei para a sala de aula, né? E por ter respeitado todos os pactos, né, que eu fiz ao longo da minha vida, com os meus eleitores, com as minhas amigas de infância, com os meus amigos queridos, com a minha família, eu, quando voltei para a sala de aula, fui recebida com flores e bolo de chocolate, né? Como eu achava que ia ser mesmo, né? Porque eu honrei os anos que eu passei fora da universidade. Então, passei, né? Voltei para a universidade, depois perdi, né, 3 eleições, né? Lutei muito, né? E perdi 3 eleições, porque não é uma coisa qualquer, né? Você enfrentar todos juntos contra você, até aqueles que, quando você olha, que às vezes estão brigando, e você olha como um vira-lata, que sou eu, né? Que não sou das famílias tradicionais, olhando aquela briga de cachorro grande, mas de repente eles param a briga para virem lhe atacar com todas as forças, né? Então, infelizmente, sempre foi assim, mas também eu sempre repito para mim mesma, né? E para todas as pessoas, eu sempre digo que são as piores batalhas que testam, né, o nosso caráter, a espada da coragem que usamos, o escudo da esperança que usamos também nos campos de batalha. Então, eu sempre aprendi que são as piores batalhas que testam, né, quem efetivamente nós somos. Então, foi isso. E foi muito bom, voltei bastante para a sala de aula nessa pandemia agora, como minha área é de epidemiologia, né, e planejamento de serviços públicos, então, e talvez por isso que tenha sido mais angustiante para mim, todos os dias lá analisando boletins epidemiológicos, né, e vendo não apenas pessoas da minha família, mas ex-alunos, ex-alunas, colegas de trabalho,
morrendo ou ficando com sequelas gravíssimas, né? Além de olhar que tudo poderia ter sido diferente também, porque existem muitas ferramentas no âmbito da vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, que possibilitariam a redução dos riscos pela identificação precoce, pela testagem, pelo controle de comunicantes, enfim, quem é da área da saúde sabe, né? Exatamente as angústias que nós vivenciamos, né? Eu digo sempre que a dor do coração da mãe ou do filho, da filha que perde um ente querido num processo de pandemia, a dor é sempre igual, independente dele morar numa favela ou num belo apartamento. Mas as circunstâncias objetivas dessa vivência são totalmente diferentes, né? É totalmente diferente você fazer uma passagem espiritual num leito de UTI, com toda a limpeza, respirando, e você vivenciar a brutalidade, a horrenda brutalidade de morrer sufocado numa enfermaria quente, superlotada, com as pessoas ao lado gritando, desesperadas, e as pessoas que vivenciaram, né, em casa, com a precarização, com a destruição dos postos de trabalho, sem habitação digna, sem a internet democrática, nem o equipamento eletrônico para acompanhar uma aula em casa. Enfim, uma situação muito dramática mesmo, assim. Fiquei profundamente triste e indignada de identificar circunstâncias que a gente sabia, conhece tecnicamente, podiam ter sido feitas de outra forma e que, infelizmente, não foi. Então, é sempre muito triste essa análise. Tratadas, né? Sem poder fazer nada. Mas você esteja ali dentro da academia, o conhecimento científico não é valorizado, então... Exatamente. Assim, muito triste, porque a gente ficava o tempo todo cobrando, né? Olha, existem as ferramentas, podíamos ter feito diferente. Nós temos um país, apesar do SUS, ainda tem um abismo entre o que existe na legislação, conquista popular, e a realidade objetiva, porque já havia muitos problemas na eficiência, na eficácia e resolutividade do SUS, já existiam muitas filas de espera, muito caótico, especialmente na média e alta complexidade, mas a coisa que mais me deixava triste e indignada era você conhecer a atenção básica, a atenção primária, que é a chamada porta de entrada do sistema, você conhecer como existem ramificações, raízes profundas em todo o território nacional, independente do nome ser Programa de Estratégia de Saúde da Família, ou um centro de saúde, ou uma unidade de saúde. Nessas unidades já existiam os prontuários de pessoas que eram as pessoas de maior risco, que eram mais pobres, mais vulneráveis economicamente, que apresentavam as morbidades que eram de mais risco, que são as crônico-degenerativas e cardiovasculares. Você tinha o endereço dessas pessoas, você sabia, né, as morbidades onde elas estavam, sabia o endereço delas, tinha toda uma estrutura de agentes de saúde, enfermagem, médicos, todos aqueles que estão nas unidades de saúde, e o governo federal abre mão, é como se você tivesse indo para uma guerra e abrindo mão dos melhores soldados da infantaria. Ou seja, é a infantaria que vai na frente em qualquer combate. Você abre mão da sua infantaria mais capacitada, mais treinada, abre mão dela. Então, E coloca soldados com arminhas de madeira na frente, né? é um horror. Então, você pega um presidente da República que se comporta como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás, junta a disputa política, porque também muitos queriam o quanto pior, melhor, achando que se aproveitariam de forma oportunista eleitoralmente disso. Enfim, era um caos. Assim, todos os dias eu digo para vocês que quando dava 16 horas, independente do que o consórcio de comunicação estava fazendo, a gente já ficava acompanhando pelo Ministério da Saúde, como a gente conhece muita gente da área de epidemiologia, muita gente fechava os boletins epidemiológicos e mandavam. A gente todos os dias, quando dava 6h30, 4h30, 5 horas,
começava a nossa angústia, né? Porque a gente começava a fazer cálculo, projeção, estatística, olhava as curvas e começava a ver, né? Eu digo, Deus do céu, olha, não é possível, né, que você podia ter feito isso, colocava todas a porta de entrada do sistema para buscar identificar precocemente os primeiros sintomas, isolar os que tinham sintomas, promover a medicação, ao menos para as formas de manifestação de enfrentamento ao vírus, afastar comunicantes, testar todo mundo. Mesmo antes de aparecer a vacina, você poderia ter feito isso, né? A presidência da República podia ter feito isso, convocando todo mundo, quem podia ficar em casa, ficasse em casa, quem não, para que justamente os leitos eles pudessem ficar disponíveis para quem mais precisa, para quem não tinha um plano de saúde, para quem não podia pagar um helicóptero para ir para outro lugar em busca de uma UTI. Então, tudo isso podia ter sido feito, questões econômicas muito importantes podiam ter sido viabilizadas, independente do nome, mas podia ter sido viabilizado linhas de crédito para o setor produtivo não demitir, compensações tributárias de estados e municípios com esse setor produtivo e que podiam ser compensados depois pelo governo federal, a questão das rendas básicas, né, com um período grande determinado, tudo aquilo que podia ter sido feito, que o governo federal tem instrumentos legais para fazê-lo, porque as medidas provisórias elas têm o poder de eficácia imediato, não precisava nem passar pelo Congresso. Quando o Congresso fosse analisar para derrubar ou não, mesmo que derrubasse, daria validade ao período onde ela ficou como lei. Enfim, era uma angústia gigantesca, porque todo momento a gente ficava cobrando e analisando as coisas, né? Então, realmente, podia ter sido diferente. Você não quer dizer, porque seria demagógico, dizer que você não teria morte nenhuma, isso é impossível, mas que, com certeza, né, eu não tenho nenhuma ferramenta técnica e matemática, porque todos os estudos não foram feitos ainda dos 600 mil casos, mais de 600 mil casos, óbitos, né? Apenas a amostragem que a gente vai fazendo, mas com certeza, no mínimo, mais de 40% poderia ter sido evitado com essas ferramentas que já existem na vigilância epidemiológica, sabe? Vai todo mundo em campo, identificar precocemente os primeiros sintomas, tratar o que estava sendo apresentado, isolar, testar comunicantes, isolar, e é um número menor de pessoas do que todas ao mesmo tempo adoecendo, indo para os hospitais, quando os hospitais já estavam sobrecarregados, porque não se parou o adoecimento da população. As pessoas continuavam adoecendo de outras coisas, continuavam precisando das consultas médicas, dos exames laboratoriais, dos procedimentos cirúrgicos. Ninguém parou de adoecer de todas as outras doenças para que apenas a pandemia continuasse, a Covid-19. Não. Então, é muito triste isso, porque quando você identifica todos os mecanismos, seja do ponto de vista da política econômica, das cláusulas sociais, da área da educação e da saúde, tudo realmente que poderia ter sido viabilizado, e que o que eu estou falando não é construir uma nave para desvendar os mistérios de outras galáxias, são coisas concretas, objetivas, e que poderiam realmente ter sido viabilizadas e poderia ter minimizado, reduzido os escombros de lutos, lágrimas, sofrimentos, desempregos e tantas sequelas, porque pós-infecção viral é clássico, né? Essas sequelas. Então, tudo isso poderia ter sido, sem dúvida, minimizado. E, como eu dizia muito em sala de aula também, uma única morte por causa evitável deveria causar horror à humanidade, assombro à humanidade. Então, uma única morte, imagina 40%, 50% desses óbitos sendo reduzidos, o impacto que isso teria
né, na saúde mental de tantas pessoas, nas dores e sofrimentos de tantos órfãos que ficaram e pessoas que perderam entes queridos, né? É muito triste, e isso não pode ser esquecido, porque a gente não pode ver isso se repetir quando tivermos em uma outra circunstância, além de tantas outras, né? Porque a gente vive uma epidemia em relação à violência, a gente vive outras epidemias que já são consideradas endemias, né? Porque elas continuam acontecendo, leishmaniose, zika, dengue, chikungunya, febre amarela, malária, tuberculose, hanseníase e tantas outras. Então, são outras doenças negligenciadas, né? Você viver num país que tem um rol de doenças que a gente chama oficialmente doenças negligenciadas, né? Que impactam muitos pobres. Então, é muito difícil você não ter indignação e às vezes, não elevar a voz e brigar tanto, como a gente segue brigando, né? As pessoas dizem, mas vocês brigam demais. Não, não é isso, não. A gente briga porque sente como nossa a dor imensa do outro, né? É contestável. Manuel. Então, senadora, a gente queria entender um pouquinho da sua história, você contou um pedaço para a gente aqui, e eu queria saber, na sua visão, como que foi a primeira senadora mulher, né, eleita pelo seu estado, chegar naquele Senado, naquela época, sem um nome forte, sem um sobrenome forte, uma família tradicional, o que você viu ali? Entendeu? Quais eram os desafios da época para você ali naquele Senado? Como que foi vista regionalmente também essa sua eleição que você contou para a gente? Surpresa, né? A sua eleição para o Senado foi uma surpresa. Como que foi visto na época por aqueles grandes sobrenomes lá do seu estado? Bom, assim, eu digo sempre que quando eu era criança, né, todos os anos diziam que eu ia morrer, porque eu era muito doente na infância. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei, nem conseguia acreditar, porque minha mãe era uma força da natureza e eu sempre achava que ela era que iria me enterrar, porque eu era muito doente na infância, muito. Para a tristeza de alguns, eu não morri, como todos os anos diziam que eu ia morrer quando era criança. E então nunca tive esses grandes sonhos. Eu às vezes até já depois de adulta é que eu entendi, porque eu sou ambidestra, né? Escrevia com as duas mãos e pegava quando meus filhos estavam me ensinando a mexer no computador. Eu sou da geração dos livros, né? Da geração antiga. Então meus filhos, e eu só queria fazer tudo com a mão esquerda. E eles diziam, mãe, você tem que pegar com a mão direita, que você escreve com a mão direita. Aí depois é que minha mãe disse, né, que ela batia na minha mão quando eu era criança, porque para eu escrever com a mão direita, né? Porque ela sempre achava que, como ela era uma costureira, filha de trabalhadores rurais, passou situações muito dramáticas na vida, ficou órfã de pai e mãe com 9 anos de idade. Foi uma situação muito dura na vida dela, e ela achava que, naquela época, só tinha tesoura para quem corta com a mão direita, né? As banquinhas na sala de aula também não tinham. Então, tudo ela achava que era para melhorar a minha vida, né? Para eu não sofrer tanto diante de dificuldade. Então, não tinha nada a ver de eu ter sonhos futuros, mas eu também digo que foi ela que me deu as mais belas lições de honra pessoal, de solidariedade humana e de coragem, porque ela era uma mulher muito corajosa. E todos os natais e anos novos das nossas infâncias, que eu passava num quartinho de empregada com ela, quando ela ia costurar, né, em Maceió, eu sempre digo que quando eu dei o primeiro passo, né, fora do quartinho de empregada, e até eu digo que é como uma águia empurra seus bruguelinhos, né, que minha mãe me chamava de bruguelinha, porque eu era tão minúscula, né? Então, quando uma águia joga seus filhotes para aprender a voar, então, depois que eu dei o primeiro passo, fora do quartinho de empregada, eu sabia que tinha que ter coragem, que ia enfrentar, né, um gigante por dia. E acabei ganhando, por acaso, a eleição por uma circunstância muito dramática,
que à época vivia o meu estado, que era um processo que teve chamado a transação das letras financeiras do Tesouro, e milhares de pessoas ficaram sem salário, muitos suicídios aconteceram naquela época, chegando até a um pai de família, um trabalhador da segurança pública, matar os filhos e suicidar. Muitas pessoas que pularam dos prédios, eram algumas categorias com 6 meses de atraso, outras com 8 meses de atraso. Eram situações muito dramáticas, e como nessa época eu era deputada, lutei muito, enfrentei muito essa situação, estive muito ao lado, né, desses trabalhadores, e que acabei ganhando a eleição, né, para o Senado. E quando eu cheguei lá, para você ter uma ideia, eu era militante política de muito tempo, mas nunca tinha ido em Brasília, não conhecia Brasília. Então, quando o Congresso Nacional, né, nunca tinha andado lá no Congresso Nacional, e quando eu cheguei lá, né, conheci arquitetonicamente por causa de Niemeyer, Lúcio Costa, essas coisas. Mas quando eu entrei lá, primeiro que eu fui logo barrada no elevador. Eu acho que eu não tinha cara de senadora, né? Porque eu entrei com a idade mínima mesmo, 36 anos. Então, eu fui logo barrada na porta. Aí fiquei assim com vergonha de dizer ao rapaz do elevador, né, que eu era senadora. Ele fez: olha, moça, espere o outro elevador, porque esse aqui é só para senadores, viu? Aí eu, tá, tudo bem. Aí fiquei lá, né? Aí, quando cheguei, que a essas alturas a gente não tinha tomado posse, mas já era diplomado, né, pelos TRS. E aí, um outro senador chegou, que era um senador do Amazonas, muito querido, um quadro maravilhoso. Eu tive chance de conviver, né, com bandidos e os enfrentei com muita coragem, mas tinham quadros extremamente importantes, né? E aí o Jefferson Pérez olhou para mim e fez: senadora Heloísa, porque a gente não se conhecia. Eu disse: sou eu mesmo, tal, né? Porque eles ficam vendo quem foram os eleitos, ele já era senador. Vamos aqui entrar, tal. Aí o rapaz do elevador ficou assim constrangido, né? Aí depois o rapaz do cafezinho foi lá dizer: olha, senadora, o rapaz do elevador está muito constrangido. Eu digo: meu amor, quem é que vai se lembrar? Quem são 81 senadores? Imaginava na Câmara, que era pior ainda, né? 513. Aí, depois desse dia, quando eu voltei para o elevador, eu fiquei chamando ele de Excelência, aí chamava todo mundo de Excelência. E aí, Excelência, tudo bem? Aí... Então, foi muito duro, aprendi muito também. Fui testada na política, porque tive um mandato em Senado, são 8 anos, né? Então, foi interessante do ponto de vista ideológico, né? Porque eu fui testada, porque eu passei 4 anos, né, em um determinado partido, como líder da oposição, brigando contra o Fernando Henrique, né? Era confusão todo dia. Aí, de repente, né, o candidato que eu lutei a vida toda, né, dediquei os melhores anos da minha juventude para que ele fosse eleito. Quando ele foi eleito, aí indicou um banqueiro para o Banco Central, queria nos obrigar a votar no Sarney, um acordo com o Centrão, com a banda podre do Congresso, e depois reforma da Previdência roubando direitos dos trabalhadores. Eu digo: rapaz, esse negócio não dá, não. Aí foi uma guerra, né? Direto, mas foi bom, porque eu me testei, né? Eu ficava perguntando, quando indicaram um banqueiro para o Banco Central, eu ficava dizendo: rapaz, olha, há 2 anos atrás nós estávamos aqui nessa Comissão de Assuntos Econômicos querendo arrancar o scalp dos indicados para o Banco Central do governo Fernando Henrique. A gente ia para aquela comissão brigar, duelar com um economista que, na verdade, era um empregado de banqueiro. Aí vocês querem indicar o próprio banqueiro, né? Presidente mundial do 6º maior conglomerado financeiro, e vocês querem o silêncio nosso? Não vai ter, né? Mas foi tudo teste na vida. É sempre importante, quando você se pergunta, tem a chance de se perguntar: olha, o que eu fazia com o governo anterior era uma demagogia? Era oportunismo eleitoreiro? Era apenas desqualificar no adversário?
características que você protege quando é do seu bando, do seu partido, da sua turma. Então, foram momentos muito duros, tristes, né? Foram muitas lágrimas que fizeram cicatrizes na alma, mas eu também digo que só tem cicatriz quem esteve no campo de batalha, quem lutou pelo que acredita. E foi isso. Então, foi muito duro e muito difícil, né? Como vocês lembraram, ninguém pisava aqueles tapetes azuis sem ser ex-governador, filhos de família tradicional, mas foi muito interessante. Quando eu terminei o meu mandato, que eu voltei para a sala de aula, né, eu sempre me lembro dessa cena, porque eu saí dirigindo meu jipinho, que eu não usava o carro oficial, eu saí dirigindo meu jipinho, quando eu olhei, eu estava bem emocionada, né, porque tinha sido uma sessão bonita de despedida. Quando eu olhei assim no retrovisor do jipinho, que eu vi o Senado, aí eu comecei logo a rir, assim, eu digo, ai, que maravilha, esse Senado não me dobrou, não me deixou beijar a mão, né, como vassalagem de qualquer chefe de executivo, de quem se acha rei ou imperador. Então, foi interessante, né, muito aprendizado. Aí voltei para a sala de aula, foi muito interessante também, porque eu juntava, né, o profundo conhecimento que eu tinha acumulado de toda a legislação na saúde, e eu nunca tinha me separado desses assuntos da minha área, sempre tinha continuado estudando, né? Eu sou muito rigorosa tecnicamente, muito disciplinada. Então, assim, não foi uma coisa que me desse tristeza, né? Eu fiquei triste, óbvio, né? Quando eu perdi eleições, porque quando você perde eleições para uma pessoa honrada, faz parte, né? Tá tudo bem. Mas quando você perde a eleição para o banditismo político, aí realmente é triste, né? Mas faz parte da vida. Quem defende uma democracia de verdade, embora a gente não esteja numa, né? Porque sem justiça social não há democracia, mas a gente que defende verdadeiramente uma democracia, porque tem muita gente que fala em democracia, mas quer uma ditadura para chamar de sua, né? Muita gente fala contra os gabinetes dos ódios, mas monta um gabinete do ódio quando lhe convém para perseguir quem ousa enfrentar. E a vida seguiu, né? Aí pronto, e agora eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu digo, eu nasci numa cidadezinha chamada Pão de Açúcar, que tinha um penhasco igualzinho a esse Pão de Açúcar daqui, só que o daqui é muito maior, óbvio. E meus amigos de infância dizem, né? Mas não é possível isso, né? Nasceu lá em Pão de Açúcar e agora, depois de véia, que a gente brinca dizendo isso, né, no Nordeste, cheia de cabelo branco, vai lutar de novo logo no Rio de Janeiro. É todo mundo querendo ir embora do Rio de Janeiro, lá vai tu para o Rio de Janeiro, só gosta de coisa difícil, né? Então, aí estou aqui, mais uma tarefa e mais uma luta. Senadora, a senhora relembrou um pouquinho ali daquele período inicial do governo do PT. E assim, a gente vai entrar em relação àquele discurso que eu considero particularmente um dos discursos mais fortes assim, que a gente já viu no Congresso. E eu, assim, eu tentando pensar em como sintetizar aquele discurso, eu falaria o seguinte, talvez seja assim, aquele discurso ele mostra por que é tão importante ter mulheres dentro da política. A gente tem visto ele viralizar bastante assim nas redes, assim, eu dei uma olhadinha nos comentários, sempre uma coisa tipo, nossa, eu me arrepiei, que forte, e são várias partes do discurso que viralizam. Tem onde a senhora fala que homem nenhum vai lhe calar, né, que o homem que poderia lhe calar morreu quando a senhora tinha 3 meses de idade. Tem outro onde você fala que você estava defendendo uma pauta que você aprendeu e vivenciou aquela pauta dentro do partido e que, de repente, ela não estava mais presente ali. Então, assim, a senhora passeia naqueles 10, 12 minutos ali de discurso por vários pontos, assim, que talvez sintetizem o seu caráter, a sua posição e tudo. E o que eu queria saber é o seguinte, o que levou? A senhora resumiu um pouco, mas, assim, porque exige muita coragem para você subir na tribuna de uma casa tão disputada, é uma casa como o Senado, não é uma casa como a Câmara, que existem até eleições assim que você consegue, ex-governadores que estão ali praticamente, né? E você sobe no primeiro ano do governo
e faz aquele discurso, assim, o que a senhora estava sentindo? Era descrença? Era uma coisa de que, assim, o que aconteceu para que você chegasse, subisse ao público e falasse, né, ao plenário e falasse? Na verdade, assim, quando as coisas foram acontecendo, a gente já ia vendo, né? Tinham coisas que tinham acontecido durante a campanha, aquela história da carta aos banqueiros, mas ninguém acreditava que aquilo fosse realmente se consolidar, né? Assim, eu sempre fui muito rigorosa comigo mesma, profundamente rigorosa. Rigorosa ideologicamente. Eu sempre achei assim, que se você muda de posição, não tem problema mudar de posição, que ninguém está com ideia fixa, né? Você muda de posição, mas eu acho que quando a gente muda de posição, a gente tem a obrigação de se desculpar e explicar as motivações, os dados, a realidade que implica na mudança. E eu sempre ficava me perguntando, né? Porque como eu tinha tido os 4 anos do Fernando Henrique, por isso que foi mais especial para mim, porque como o Senado são 8 anos, como eu tinha tido 4 anos de enfrentamento cotidiano, eram muitos enfrentamentos, todos os dias de enfrentamento, quando a gente foi vendo as outras coisas, né? E fomos nós 4, porque, na verdade, foram 3 deputados federais que votaram contra, mas quando eu fui colocada no Conselho de Ética, eu fui colocada porque não quis votar no Sarney, que eu acho que vocês se lembram, a Rosiana Sarney era líder do governo no Congresso, e o Romero Jucá, que eu brigava muito contra ele, né? Ele virou o líder do governo Lula, e a Rosiana era a líder do governo Lula no Congresso. Então, aí a gente tinha que votar no Sarney. Aí eu disse, de jeito nenhum, não vou. Aí começou a confusão. Já tinha a confusão do Henrique Meirelles, depois de medidas provisórias, depois do superávit, né, a formação do superávit com o que não tinha sido executado no ano anterior e que ia para o superávit e, portanto, encher a pança dos banqueiros. Então, assim, era um conjunto de coisas, uma atrás da outra, que eu sabia o que ia acontecer, porque eu tinha vivenciado uma circunstância nos 4 primeiros anos que era assim. Antigamente, na minha época, não tinha o que existe hoje, que são as emendas de execução obrigatória. Que elas servem para o mal, mas também servem para o bem. Por exemplo, uma emenda obrigatória que você coloque e que é importante para a comunidade e que, se você não estiver votando, né, se você não estiver na base de bajulação, ou no propinódromo com as empreiteiras, você nunca vai ver liberado. E hoje você libera. Independente de qualquer coisa, as de execução obrigatória libera. Na minha época não era assim. Então, quando eu ia montar o orçamento, as minhas emendas individuais e as emendas coletivas, eu analisava, como a minha área de epidemiologia, então eu analisava, vou dar um exemplo, as cidades que tinham doença de Chagas, então eu colocava emendas para a habitação popular. Onde tinha problemas graves de mortalidade infantil, eu colocava na melhoria do abastecimento de água potável, no saneamento básico, na melhoria dos equipamentos de saúde, enfim, como era a minha área, né, a área de epidemiologia, ela trabalha basicamente com estatística e com o perfil epidemiológico que mostra do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem, e traz junto também o que a gente chama causalidade. Então, eu conhecia muito, porque era minha obrigação continuar estudando, então eu fazia isso. Como eu votava contra, né, a privatização de setores estratégicos, votava contra projetos de origem governamental, eu não via uma emenda minha ser liberada. Aí as pessoas diziam, não faz nada, porque não construiu isso, não construiu aquilo e tal. Aí, quando chegou no governo, né, que eu tinha dedicado os melhores anos da minha juventude para ajudar a construir, era a mesma coisa. Se você não votasse para roubar direitos dos trabalhadores, não tinha emenda liberada. Se você votasse contra isso, não tinha emenda. Então, era aquele teste, ou você ia para o propinódromo, né? Ou para o balcão de negócios sujos, ou para as duas coisas juntas, porque ou você estabelecia uma propina
para uma determinada empresa garantir a execução, e aí era o próprio inódromo de dinheiro de um canto e do outro, né? Claro que ninguém teria a ousadia de me propor isso, porque se me propusesse, ia sair com o septo nasal quebrado, ou eu quebrava a minha mão. Então, e ninguém ia me fazer uma proposta dessa. Ou eu tinha que votar tudo com o governo. Então, era absolutamente angustiante, porque quando tinham problemas de enchente ou problema de seca, e você ia colocando as emendas, sabendo que eram emendas que significariam obras estruturantes, obras importantes para a população mais pobre, e você via que isso não ia ser liberado, porque você não estava aceitando roubar direitos dos trabalhadores, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da construção civil, da cana-de-açúcar, tudo aquilo que você dizia, olha, tem que mudar o fator previdenciário, não é justo que um filho da pobreza que começou a trabalhar mais cedo, não é justo. E eu dizia isso, olha, essa casa aqui demagógica com o Senado, vocês aqui falando contra a aposentadoria especial de professor, de policial, na área da saúde, que era fundamental que tivesse uma aposentadoria especial pelo esgotamento físico, mental e profissional. E a gente dizia isso, e eu dizia, vocês, como é que vocês ousam falar contra a aposentadoria? Vocês que têm aposentadoria de ex-governador, passou 4 anos só no mandato e já tem aposentadoria especial. Senado tinha também, né? Não eu, porque eu não sou da safadeza, eu não ia querer a aposentadoria de senadora. Mas eu dizia isso o tempo todo. Como é que vocês querem fazer isso com o policial? Como é que vocês vão chegar, né? E falar para um trabalhador da segurança pública, uma trabalhadora da educação, como é que vocês vão fazer isso na saúde? Como é que vocês deixam que isso aconteça? Alguém que está cortando cana, alguém que está na construção civil, levando aqueles sacos de cimento que aniquilam a estrutura anatomofisiológica, como é que vocês não aceitam a nossa proposição de que as donas de casa que vivenciam anos de trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente, que com 55 anos estão cheias de lesão de esforço repetitivo, né? Como é que vocês podem aceitar uma coisa dessa, né? Então, todas aquelas lutas gigantescas, né, que algumas pessoas diziam, não vai render voto nenhum, porque depois as pessoas vão se esquecer e vão lembrar daqueles que botaram uma obra, que fizeram a demagogia eleitoreira e tal. Mas era eu comigo mesmo, com os meus princípios ideológicos, com a minha visão de mundo, com as minhas concepções programáticas. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, eu sabia o significado de você impor a uma pessoa que está para se aposentar, você dizer a ela, olha, agora você vai ter que trabalhar mais 10 anos de serviço, mais 8 anos de serviço no ano que ela ia se aposentar. Senão você vai ter 35% de redução na sua aposentadoria, ou fator previdenciário, ou o que quer que seja. Então, era muito duro, misturava tudo, né? Tem um nível de decepção, óbvio, porque você quer que as pessoas tenham integridade de caráter, que as pessoas tenham coerência, porque na política já é um horror, né? Na política, nunca ninguém jamais verá alguém dizer no palanque que vai ser contra a saúde, a educação, ou que vai roubar, ou que vai mentir. Já você no palanque já é todo mundo igual. E você identificar um abismo tão grande entre o que a gente se comprometeu ao longo da nossa história, o que a gente disputava no imaginário popular. Então, eu ficava me perguntando, rapaz, será que eu sou uma demagoga que criticava nos outros o que iria defender, sendo no meu? Não, eu não iria fazer isso. Então, eu sabia, né, o risco que ia correr, já tinha enfrentado isso 4 anos, mas não era tão doloroso do que você, né, ser esfaqueado nas costas pelas pessoas com as quais você conviveu, mas também é tudo aprendizado, entendeu? Fui testada, por isso que eu digo sempre, eu tenho que agradecer
né? Eu não gosto que ninguém aprenda pelo sofrimento. Tem aquela frase que diz: as pessoas aprendem pelo conhecimento ou pelo sofrimento. Eu quero que todo mundo aprenda pelo conhecimento, não quero que ninguém vá sofrer para poder aprender. Mas, para mim, foi muito importante. Eu estudei ainda mais. Eu fui mais rigorosa intelectualmente comigo. Eu fui mais rigorosa eticamente comigo. E isso foi muito importante, porque eu sempre aprendi ao longo da minha história de vida, mesmo que ainda na infância ou na adolescência não tivesse uma formulação filosófica ou ideológica que apontasse para isso, mas eu sabia que eram as piores batalhas que forjam o aço das nossas espadas e a nossa coragem. Então, isso foi um teste importante para mim. Foi doloroso, foi, né? Não seria mentira da minha parte dizer que eu não sofri com isso, claro, porque você milita a vida toda, aprende as bandeiras de luta e depois tem que jogar elas fora e dizer que não é mais daquele jeito. Então, quem mudou de lado teria o direito de mudar, teria que se desculpar. Agora, obrigar alguém, né, colocar... Eu sempre digo, olha, nesse pescoço fino aqui, ninguém vai botar uma canga em mim, nem mordaça, nem canga, nem coleirinha. Não adianta que não vai. Quer me convencer, tem que ser pela força do argumento. Pela alteração da voz não vai me convencer, porque eu sei alterar mais ainda a minha voz. Pela força do argumento, pode. Agora, pela imposição, não pode. Então, foi isso. Mas, sem mágoa nem rancor. Fui testada na política, foi bom para mim ser testada. Foi muito bom, porque eu medi a mim mesmo se eu era uma demagoga ou se era uma mulher de palavra. E passou já. Como que foi para a senhora o processo de sair da senhora, que era um quadro histórico, a Luciana e muitos outros que eram quadros históricos dentro do PT, sair da forma que saíram do PT para fundar o PSOL, e esse processo até 2006, né? Até a escolha do presidenciável do PSOL, senhora como candidata. Como que foi esse processo de articulação? E caiu a Heloísa, eu acho. Voltou. Voltou? Voltou? Ah, voltou. Foi esse processo? Sim. Como que foi esse processo de articulação, quando a senhora se viu nessa parede com o PT, a senhora e muitos outros, até a chegada da campanha de 2006 e a escolha da senhora como presidenciável, pelo pessoal, fundação de partido, articulação. Também foi um processo de muito aprendizado, porque eu já andava muito no Brasil, já conhecia muito o Brasil, né, por estar no Senado, e foi um processo muito interessante também, a candidatura à presidência. Eu fui acolhida com muita generosidade, né, em vários estados, aqui no Rio de Janeiro ainda mais, até na Baixada, porque em lugares onde não eram considerados lugares que a esquerda tem boa votação, e mesmo assim, por gigantesca generosidade de determinados setores aqui do Rio de Janeiro, que conseguiam me acolher, me abraçar como filha, uma sertaneja dura no combate, né, que brigava muito, e mesmo assim eles me acolheram tão respeitosamente, né? Então foi um período, a gente já sabia, claro, né, que não ia ganhar a eleição, mas entendíamos que era importante, né, construir uma estrutura para o que a gente dizia que era a esquerda que não se vendeu. Nessa época, eu tive um encontro muito lindo com Brizola, você vê que coincidência, né? Naquela época ele queria que eu viesse morar aqui no Rio e eu não vim, né? E Brizola, uma vez, com a generosidade que ele tinha, né? Porque ele era uma força da natureza, né? E uma vez no apartamento dele aqui, estava eu, o Milton e até o Lupe, né? A gente estava conversando e ele me levou assim para a janela do apartamento onde ele morava, em Copacabana, e ele disse bem assim: olha, Luiz, o mais lindo disso aqui aí mostrou o pôr do sol, né? Aí ele disse: olha, eu sou o pôr do sol, você é o nascer do sol. Que ele queria que nós todos fôssemos para o PDT, sermos acolhidos lá. E acabou que a gente decidiu, nós éramos de correntes internacionais, correntes trotskistas internacionais distintas, e a gente acabou fazendo a opção de construir um novo partido, né? Mas ficamos muito emocionados por ele querer nos acolher num momento tão dramático das nossas vidas.
E era um momento difícil, porque antes fazer partido político era muito mais fácil. Você juntava 100 e poucas pessoas, construía um programa, regularizava. Quando a gente chegou, não, eram milhares de assinaturas. Além das assinaturas, tinha que ter reconhecimento nos cartórios para identificar a veracidade ou não de cada uma das candidaturas. Então, era um processo muito duro, muito, 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 muito. E depois eu ainda enfrentei de novo para ajudar a Marina a construir a rede. Né? Parece que o meu negócio é começar do zero. Então, foi isso, foi uma experiência muito importante. Sempre tive grandes amigos lá, claro que hoje a maioria do pessoal não são dos fundadores, né? Não são as pessoas com as quais eu tive relação, mas os fundadores, né? A gente continuou sempre convivendo muito, e agora na federação estamos de novo juntos, né? A federação ainda estamos sob liminar, né? Porque a gente pediu uma tutela antecipada, já que demoramos muito, né? Entramos no prazo certo, mas demoramos muito, com muito debate programático, né? A federação, vocês sabem que é uma experiência nova, muito complexa, que não é fusão, nem é aliança, é uma experiência de passar 4 anos, e se a gente já tem detalhes a resolver muitos problemas em 27 estados, imagina passar por uma eleição municipal, mais de 5.500 municípios, bem duro, bem difícil, bem complexo, né? Mas estamos aí, estamos tentando. Então, foi um momento importante. Quando eles quiseram também separar os processos, né? E era me salvar e abrir o procedimento de expulsão para os 3 deputados, que eu não aceitei. Achei que ou liberava todo mundo, ou todo mundo tinha que sair, porque nós 4 estávamos trabalhando juntos, né? E a gota d'água, que na verdade foi a desculpa utilizada, era o voto contra a reforma da Previdência, mas aí faz parte. Claro que eu hoje, dizendo isso, né? Então, não tô, eu sei o tamanho das cicatrizes profundas que eu tenho de todos esses duros duelos que eu travei. Porque uma coisa é quando, numa campanha eleitoral, eu já sei como vai ser. Eu vou para uma campanha eleitoral com as mãos, entregando panfleto, enfrentando os gigantescos tanques de guerras. Porque é assim que a gente se sente quando vai numa eleição. Mas é diferente de quando você está sendo tratada como inimiga, como adversária, por aqueles que você militou tanto tempo junto, né? Então, é sempre doloroso e angustiante, mas, volto a repetir, são nesses momentos que nós somos testados, né? A solidez das nossas convicções ideológicas, o conteúdo ético da nossa visão de mundo, são nesses momentos mesmo que a gente é testado. Então, nunca foi mágoa, né? Sempre foi convicção. Nunca foi rancor, sempre foi princípio. Essas coisas que contam, né? Neste momento nacional, onde tem um fundamentalismo político, né? Um fanatismo, é o fanatismo da idolatria política, gabinetes dos ódios para todos os gostos. Então, é muito difícil, porque a gente, né? No meu caso, eu e alguns outros, a gente acaba apanhando de tudo que é lado, né? Porque, como tem esse momento do fanatismo da idolatria política, a gente acaba apanhando muito de todos os lados, né? Se eu não tivesse já enfrentado batalhas tão duras, tão difíceis, eu não subiria nesse ringue, porque é aquela história, a sorte é que eu sempre disse para mim mesmo, né? Vai para o campo de batalha. Mesmo que a gente vá se arrastando, enxugar as lágrimas, levantar, lamber as feridas, saindo se arrastando, mas seguindo firme. Senão, não daria para enfrentar esse momento também, que tem sido muito duro, muito difícil. Eu fico o tempo todo tendo que repetir: olha, eu estou entre os mortais que querem debater um projeto nacional, eu estou entre os mortais que têm o direito de debater um projeto para esse país que nunca foi uma pátria
nem justa, nem soberana, nem fraterna. Portanto, eu quero discutir a taxação das grandes fortunas, a taxação da remessa de lucros para o exterior, a questão dos banqueiros, das estatais, dos bancos públicos, da educação, da saúde, da segurança pública, dos investimentos em infraestrutura, as metas de cada um no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Então, é difícil, né? Porque eleições de segundo e 2 turnos sempre foram assim. No primeiro turno, você escolhe o melhor projeto, né? E no segundo turno você escolhe o menos ruim. Sempre foi assim. É por isso que é importante eleição de 2 turnos, né? Mas eu acho que se eu não tivesse vivenciado tantas lutas dramáticas, tantas perseguições implacáveis, né? E quando misturava, né, a banda podre da política no meu estado com essas personalidades nacionais que se diziam de esquerda e que não eram, e se juntava lá para tentar me aniquilar, sempre foi muito duro. Aí eu fico até repetindo para mim mesmo, né? Ah, eu nunca tive caminhos fáceis, é mais um. Ah, eu nunca tive caminhos fáceis, é só mais um. Para tentar sobreviver e erguer a cabeça. A senhora se viu no meio aí de bastante fogo amigo, né? Dentro do PT. E a senhora repetiu algumas vezes aqui sobre a questão do gabinete do ódio. Já existia o gabinete do ódio ali dentro do PT naquela época, até para atacar aliados? Ah, não tenho dúvida. Essa história de fake news, depois é que deu uma sofisticação ao nome, né? Mas os aprendizes de Goebbels, que era o publicitário de estimação de Hitler, que dizia mentira repetida muitas vezes era verdade, sempre existiu. Ora, compravam matérias para sair nos jornais, na época que não tinha tanta internet como hoje, então não tem a força avassaladora, mas diziam, chegava no Nordeste, vai acabar o Bolsa Família. Chegavam, como eu defendi, que se criasse 1 milhão de novas vagas nas universidades públicas, que correspondiam financeiramente a comprar nas faculdades privadas 200 mil bolsas. Quando a gente falava sobre isso, pronto, quando começava a espalhar, era uma guerra, né? Vai acabar com o Bolsa Família. Eu chegava onde eu chegava, as pessoas, eu não acabo com o Bolsa Família. Eu ficava para morrer. Aí eu ia acabar com tudo, acabar com o Bolsa Família, ia tirar todo mundo das faculdades, quando a gente dizia que quem estava nas faculdades privadas iam ter o direito de ir para as faculdades públicas, porque a gente não podia endividar os mais pobres, que já eram muito endividados, para ficar o resto, não sei quantos anos pagando, né, o que tinha das faculdades privadas, enfim, era uma perseguição implacável, entendeu? E aí era a perseguição quando chegava no meu estado, né? Porque aí de repente chegavam lá, companheiro Collor, companheiro Renan, companheiro Arthur Lira, companheiro Benedito de Lira, era um inferno. Aí era que a população confundia mesmo, né? Porque se você tem uma figura, a maior liderança popular, e essa liderança popular começa a dizer que são maravilhosos aqueles que a gente sempre dizia que era banda podre, homem, era muita dificuldade, era muita dificuldade. Mas, volto a repetir, são as piores batalhas que testam o nosso caráter. São as piores batalhas que seguem nos testando todos os dias. Então, para mim era mais importante eu olhar nos olhos dos meus amigos de infância, das minhas amigas queridas, que sempre enxugaram minhas lágrimas e me levantaram das quedas. Para mim era muito mais importante olhar nos olhos dos meus amigos de infância, das minhas amigas queridas, da minha família, dos trabalhadores do setor público e do setor privado, dos trabalhadores do campo e da cidade, olhar nos olhos deles, ter a cabeça erguida, valia muito mais do que qualquer ministério, qualquer liberação de dinheiro, qualquer obra que pudesse ser liberada pelo governo para eu fazer de conta que era minha, né? Que sempre teve essa demagogia do legislativo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, quando tudo é dinheiro público da população, especialmente da população mais pobre, que nem sabe que paga imposto porque paga tributo indireto. Enfim, era isso, né? Então, para mim, valia muito mais a minha consciência tranquila, valia muito mais, né, os compromissos que eu assumi ao longo da minha história de vida do que
qualquer benefício, por mais maravilhoso que o Império pudesse me dar. Então, eu nunca cedi a esse tipo de vassalagem, de lamber o rastro por onde passa os governantes de plantão. Eu passei a vida arrombando as portas das senzalas, né? E não aceitando ser arrastadas para ela. Então, foi isso. A gente pôde, já caminhando aqui para a reta final, a gente escutou bastante aí sobre a sua trajetória, né? Sua caminhada, enfim, suas dores, suas conquistas. E hoje você está num partido, senadora, que tem o senador Randolph, né? Que tem Marina Silva, que recentemente também entrou o deputado Túlio. Quer dizer, são nomes assim que, se você fala, é muito difícil um brasileiro não conhecer. E assim, qual que é o papel hoje da Rede de Sustentabilidade no país? O que é que a senhora enxerga que esse partido ele tem para contribuir? Na verdade, a rede, quando ela não tem uma caracterização, tem gente que diz a rede é de centro-esquerdo, que não, a rede não nasceu com essa caracterização, que é a caracterização, inclusive, da minha formação. Eu me reivindico de esquerda. Marina se reivindica sustentabilista. Ela não se enquadra nessa caracterização formal da política, direita, esquerda, centro-direita. Ela não se enquadra nessa caracterização. Eu me considero ecossocialista, me considero de esquerda, ela se considera sustentabilista. Então, entre nós, neste debate, né, da conjuntura eleitoral, desde dezembro, Randolph tinha conversado comigo, né, que queria apoiar o ex-presidente, já tinha dito que era o que ele gostaria de fazer, então não foi nada nos escondidos, no submundo da política. A gente tem uma excelente relação de irmandade mesmo, a gente briga, tem posição diferente, mas se respeita muito profundamente, é um irmão querido meu. Ele já tinha dito que preferia esse, eu já tinha dito a ele que não iria, né? Claro que eu sei qual é a posição de Marina, mas ela vai dizer, né? A ela quem tem que dizer qual será a posição dela em relação à eleição presidencial. E eu já tinha dito que ia apoiar o Ciro. Então, quando nós fomos tratar da federação, que é a Federação Pessoal e Rede, a gente já tinha construído, dentro do Estatuto de Funcionamento, o que a gente chama de cláusula de divergência pública, não é cláusula de consciência nem desobediência civil, é uma cláusula de divergência pública da orientação partidária definida pela federação. Porque a federação, possivelmente por maioria, irá definir apoio ao ex-presidente e, no meu caso, eu vou votar no Ciro, e outras pessoas também. Então, nós, depois de muito debate, né, conquistamos essa cláusula de divergência pública, que, independente da federação, por maioria, definiu apoio ao ex-presidente, nós temos o direito de ter uma divergência pública, de apoiar outra candidatura, sem colidir com o princípio da fidelidade partidária. Então, é nesse sentido que, né, eu apoio o projeto apresentado pelo Ciro, acho que é o projeto que tem mais identidade, inclusive com as concepções programáticas que a esquerda sempre reivindicou, que vai desde a questões econômicas, sociais, políticas públicas, infraestrutura, enfim, tudo aquilo que a gente sempre verbalizou, né? Se discursou e não fez, se discursou e não viabilizou quando estava no comando do Poder Central, é outra história. Mas sempre foi aquilo com o qual a gente se identificou. Então, estamos bem internamente, no caso da rede, né? Claro que tem diferenças e divergências em 3 outros estados, Minas, Espírito Santo e Paraíba. A gente também já pactuou algumas questões internamente na federação, justamente para garantir o que a gente chama cláusula de consciência. Então, às vezes, saem notas na imprensa dizendo que tem guerra e tal. Não, tem divergências políticas, divergências trabalhadas de forma dura, mas de forma extremamente respeitosa. E eu não me sinto
Não me sinto incomodada com isso, porque as pessoas me disseram suas posições, né? E eu disse a minha também, e a gente continua se respeitando. Tem diferenças, mas continua se respeitando. Senadora, a senhora agora é pré-candidata pelo Rio de Janeiro, né? A deputada. Como que a senhora vê? O Rio de Janeiro sempre teve grandes quadros, né? Tem o Freixo, teve a Marielle, o Molon, quadros históricos da esquerda aí no Rio de Janeiro. Como que a senhora vê os desafios da esquerda aí no Rio de Janeiro para conseguir chegar ao governo, para conseguir eleger o maior número de quadros possível? E qual que é a primeira atitude que a esquerda deve ter aí após a eleição para mudar realmente essa conjuntura? Bom, eu sempre tive, né, como eu digo sempre, eu sempre tive uma grande memória afetiva com o Rio, porque meu pai trabalhou aqui, né, como milhares de nordestinos. Meu pai trabalhou aqui muito tempo na construção civil, saiu daqui, né, com a coluna quase que esmagada por causa do trabalho duríssimo na construção civil. Saiu com vários problemas e voltou com meu irmão mais velho enrolado em trapos para voltar para o Nordeste. Eu sempre tive essa memória afetiva, né, com o Rio de Janeiro. Acabei vindo muito aqui quando nós estávamos ainda na construção do PSOL. A gente já definiu que vai apoiar o Marcelo Freixo e o Molon para o Senado. Estamos tentando ajudar na construção de propostas concretas e eficazes relacionadas a isso. Eu tenho me dedicado muito, né, na minha candidatura, que agora é pré-candidatura ainda, aqui no Rio, no que eu chamo Rio Profundo, que vai além das belezas da mãe natureza e dos cartões postais, que são circunstâncias extremamente dramáticas do rio profundo, aquele solo onde pisam as pessoas simples, as pessoas do povo, situações extremamente dramáticas, além dessas, da chamada violência letal intencional, que ocupa muitos meios de comunicação nacionalmente e que existe em todos os outros estados, mas o impacto maior por ser aqui no Rio de Janeiro, mas outras questões extremamente dramáticas que vão desde a mobilidade urbana, a saúde, a educação, a extrema precariedade na habitação, no saneamento, moradias em situações dramáticas de encostas ou da Serra do Mar, enfim, situações muito, muito sofridas no Rio de Janeiro, né, na vida real. Então, é para esses, né, que eu estou me dedicando e que eu espero que a gente consiga. Né? A gente está trabalhando as alternativas. No nosso caso, a gente tem lá os 18 eixos estratégicos que misturam sustentabilidade econômica, social e ambiental, propostas, né, na área de investimentos, todas essas questões que eu já falei, e a gente também, né, trabalha para que o nosso candidato a governador e a senador eles possam incorporar também muitas dessas propostas que a gente tem muita semelhança como pensa, né? O Estado, as políticas públicas a serem desenvolvidas pelo aparelho de Estado e quais os mecanismos. Claro que tem questões do Rio que dependem muito do governo federal, né? Infelizmente, os governos federais eles vão se sucedendo e não têm a coragem, a ousadia, a responsabilidade de alongar o perfil da dívida de determinados estados e, ao alongar o perfil da dívida, carimbar para que o recurso economizado ele seja investido em saúde, educação, segurança pública e geração de emprego e renda, especialmente através da infraestrutura, alongar o perfil da dívida, repactuar, reduzir o comprometimento da receita líquida real, promover investimentos específicos nessas áreas, que são áreas essenciais para a sociedade, de uma forma geral. Então, é mais ou menos nisso que a gente está trabalhando. Né? Então, tenho andado muito aqui, né? Realmente procurando essas áreas que são o chamado circuito, que às vezes a gente da esquerda verbaliza, mas acaba não indo, acaba não se identificando com as comunidades vulneráveis socialmente. Então, é dessa forma que eu tenho trabalhado um bocado.
Tomara, né? Vamos ver se o Rio, que sempre nos acolheu, né? Somos filhas e filhos adotivos, somos filhos e filhos da mesma pátria, né? Que ainda não é uma pátria, mas é do mesmo país, né? Xenofobia vai ter em todo lugar, claro, mas também tem pessoas que nos acolhem, né? E nos adotam como filhos queridos e queridas, aqueles que vieram para cá por opção, né? Muita gente correndo do lugar e a gente vem aqui para tentar ajudar o lugar também. Então, senadora, para fechar então a nossa entrevista de hoje, assim, a gente é um podcast com um público jovem, as redes tem muita gente jovem mesmo, e gente que está ali conhecendo, escutando o seu nome, tudo de agora, né? E o que eu queria falar para você desse espaço, né? Você deu espaço para você falar um pouquinho com esse pessoal, por que que é importante a senhora retornar, né, à política nacional, a senhora que nunca deixou a política de lado, óbvio, mas assim, retornar a uma pré-candidatura, qual que é a sua contribuição, por que que esse pessoal jovem, né, que lhe olhou, que chamou a atenção naquele discurso, ele deve continuar lhe acompanhando, ser o possível eleitor, enfim. Pois é, então, tomara que sim, né? É, e tomara que essas pessoas também elas possam disponibilizar os seus nomes, né? Ou agora, ou no futuro, para disputar as instâncias de decisão política, os espaços de poder, e também disputar no imaginário popular alternativas a esse emaranhado de coisas, né? Eu sei que, como assim, tem muitas pessoas, como você corretamente disse, que não acompanhavam a conjuntura no país. Quem me deu o primeiro voto, quando eu fui candidata a presidente, hoje já está com 30 anos, então, né, é bem diferente de quem hoje está com 15, 16, 17 anos, que às vezes até se ilude diante de determinados discursos e que não sabem, na verdade, o que vinha acontecendo no Brasil. Então, eu espero, né, que eu digo sempre que as pessoas que querem alguém comprometida com as políticas sociais e políticas públicas e alguém que não aceita a vassalagem, o beijamão, o propinódromo dentro do Congresso Nacional, com certeza jamais irá se desiludir comigo. Com certeza ficará feliz, porque sabe que eu não gosto do cinismo, da dissimulação. Convivo com quem tem posições absolutamente diferentes da minha, subo no ringue respeitosamente para duelar com quem pensa diferente de mim, mas eu não tenho nenhuma paciência com quem é mel na boca, bilis no coração, sorriso na frente, facada nas costas, faz um discurso conforme o ouvinte, mente descaradamente, desvairadamente, ou está lá para roubar. Não, aí realmente essas coisas não dá para mim. Então, vamos ver, né? Se der certo, vai ser uma honra, né? Poder voltar lá e representar a grande maioria do nosso povo. Senadora, agradecer a sua presença aqui, já passamos um pouquinho da hora, né? Dizer que foi um prazer para a gente ter a senhora aqui, Obrigada. conversar com a senhora assim pessoalmente, conhecer um pouco mais da sua história e poder mostrar para as pessoas também um pouco mais da sua história, para quem está te conhecendo agora aí pelas redes, conhecer um pouco mais da sua história. Ver que você não está chegando agora, você já tem uma história bem longa aí na política e com posicionamentos fortes, né? Com ideologia forte ali. Então, para a gente foi um prazer muito grande ter você aqui. Espero que a gente possa ter essa conversa novamente com a senhora eleita deputada, né? Para que a gente possa ter essa conversa depois para ver quais os próximos passos, os próximos rumos aí da sua trajetória política. É isso. E agradecer também ao pessoal que está escutando, que está assistindo. Obrigado pela presença de todo mundo e agradecer à senadora por ter aceito o convite, por ter aberto aqui sua extensa bagagem política e de contribuição ao país. Pessoal, nós vamos... Eu é que agradeço, eu agradeço muito a vocês pela generosidade democrática, né? Abraçar vocês e quem está aí com vocês organizando o podcast. Agradecer muito às pessoas que nos dão a honra, né, de sermos ouvidos, né, ouvidas. Então, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e sigam firmes, né? Para quem nos acompanha, eu digo sempre, olha, não rompa laços afetivos com amigos queridos e com familiares, deixa que a gente que está nessa disputa suba no ringue para fazer os grandes duelos da política,
né? Não precisa ninguém estar, né, se odiando por causa de um debate desse. De repente, os dois, de repente, às vezes você briga tanto e de repente estão lá os dois juntos, né, seguindo a vida. Então, vamos seguir em frente, e afinal, como eu digo sempre, que nunca nos falte a coragem como espada, a esperança como escudo, e vamos em frente sempre. Obrigada, viu? A gente que agradece, Muito senadora. obrigada. Pessoal, nós vamos deixar as redes sociais da senadora aqui embaixo. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela aí, tá lá embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, mandar para os amigos conhecerem também um pouco mais sobre o podcast, um pouco mais sobre a senadora. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, moçada. Firme, viu?